Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando esse vídeo porque alguns alunos me falaram que ficou um pouco confuso a partir das explicações que vocês tiveram lá no Centro de Mídias a semana passada. Então eu vou retomar alguns conceitos aqui para ver se facilita, porque eu coloquei hoje para vocês também alguns exercícios da apostila do caderno do aluno e a apostila também Aprender Sempre, que tem a ver com os conectivos, tá? Então, a gente precisa lembrar o que são os conectivos, né? Os conectivos, meus queridos, eles vão fazer o papel de articular, de organizar parágrafos e frases dentro de um texto, né? É muito importante a gente aprender a utilizar esses conectivos, porque eles que vão ajudar no entendimento do seu texto. Quando eu falo lá da coesão do texto, né? Um texto, quando a gente vai ler, tem que ter fluidez. As ideias precisam estar conectadas. Por isso eu fiz aqui esse desenho para vocês perceberem que as partes de um texto precisam estar ligadas e a gente vai utilizar esses conectores. Naquela outra aula que eu coloquei no YouTube para vocês sobre noções de texto, lá a gente fala que eu não posso amontoar frases para construir um texto, né? Eu não posso colocar um monte de palavras e aí eu tenho o texto. O texto é uma unidade de sentido. Ele precisa fazer sentido. E aí são esses conectivos, essas palavras vão seguir aí o papel de conectar essas ideias, de articular essas ideias, certo? E para isso eu vou retomar com vocês o conceito de frase. Frase, meus queridos, é qualquer enunciado de sentido completo que finaliza em um ponto. O que isso quer dizer? Qualquer coisa que você enuncia, escrito ou oral, de sentido completo é uma frase, né? E ela vai finalizar com um ponto. Aqui faltaram as reticências, tá? As reticências também poderiam entrar aí. Ponto final, exclamação, interrogação e reticências. Bom dia. Quando alguém fala bom dia para vocês, isso tem um sentido. Vocês compreendem isso muito bem, né? Portanto, é uma frase. Hoje não choveu. Uma frase também de sentido completo. Qualquer pessoa que escute isso entende essa mensagem. Estou cansado, tá? Então, todos esses exemplos aqui são frases. Frases curtinhas, né? As frases vocês aprendem lá na escola, né? Em algum momento vocês já viram lá que as frases podem ser exclamativas, afirmativas, negativas, interrogativas. Eu não vou entrar nessa questão aqui. O importante é você saber que a frase ela tem um sentido completo, tá? No seu entendimento. Agora, o que é uma oração, pessoal? Uma oração é uma frase. A diferença é que ela necessita de um verbo. Então, ela gira em torno de um verbo. E aí, vocês precisarão lembrar o que é verbo, que é aquela classe gramatical que traz pra gente uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Hoje não choveu. Então, deixei destacado ali o verbo para vocês. Chover é um fenômeno da natureza. Estou cansado. O verbo estar, que denomina estado. João chutou a bola, é um verbo de ação, chutou. E eu coloco aqui para vocês um último exemplo. O goleiro agarrou o pênalti e caiu no chão. O que acontece aqui? Aqui eu tenho duas orações. Porque eu tenho dois verbos. O verbo agarrou, de agarrar, e o verbo caiu, de cair, tá certo? Então aí a gente vai entrar naquilo que a gente fala do período. Cadê aqui a palavra que tinha que aparecer? Período, tá? A frase organizada em uma oração ou orações. Então, vejam aqui, eu tenho uma frase, uma única frase, porque ela para num ponto aqui, mas eu tenho duas orações. Aqui eu tenho, eu não aguento mais o seu mau humor, acaba aqui numa frase, uma oração. E o período pode ser simples ou composto. A gente chama de período simples quando eu tenho apenas um verbo, ou seja, uma oração. E eu tenho período composto quando eu tenho duas orações na mesma frase, certo? E aí o período
o período composto, ele pode se dar através de oração subordinada, através de oração coordenada, e tem também o período composto por subordinação e coordenação. Mas eu nem vou falar com vocês sobre isso, porque agora a gente precisa observar esses conectivos, né? Como é que a gente vai ter, como vai ligar essas orações. Aí vocês tinham lá na aula do Centro de Mídias, esse exercício aqui. E aí eu destaquei para vocês os verbos, assim como lá no centro a professora também fez para vocês, tá? Então, só para retomar aquela atividade. O que a gente precisa entender é isso aqui, olha, que esses conectivos muitas vezes se dão através de conjunções e locuções conjuntivas. Conjunção é aquela classe de palavras que vai justamente ligar as orações, ligar esses períodos aí que eu coloquei para vocês lá. Então, lá na aula do Centro Multimídia, eles colocaram lá essas conjunções do tipo coordenativas, né? Então eles falaram lá aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. É claro que aqui eu coloquei para vocês apenas alguns exemplos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem outras conjunções. Mas para a gente fazer as atividades que eu coloquei lá hoje nos grupos para vocês precisam saber disso, precisam ter entendido para que servem esses conectivos. Tá bom, meus queridos? Então, espero que vocês estejam bem, que vocês consigam fazer os exercícios. E amanhã, dia 19, eu marquei uma live com vocês às 3h30 da tarde para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Um beijo, um queijo e até amanhã.